Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 17, verso 20, que diz: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Bom, queridos, aqui Jesus continua a sua oração, e aqui ele deixa bem claro que tudo que ele vem orando, ele não está orando apenas pelos discípulos de então, pelos discípulos imediatos, ali, pelos 12 apóstolos. Não, ele diz, tudo que eu tenho orado, eu não rogo somente por estes aqui. Eu estou rogando por todos aqueles que virão a crer em mim. Então toda essa oração do capítulo 17 de Jesus, é Deus orando por mim e por você. Mas Deus ora, é claro que aqui é só uma comunhão na Trindade, é Jesus falando com seu Pai. Mas isso expressa o desejo, a vontade de Deus para nossas vidas. Expressa o quanto Ele se importa, o quanto Ele se preocupa, o quanto Ele quer o nosso bem. E por isso está aqui registrado, para que saibamos que Ele intercede por nós, que Ele deseja o nosso bem, que o coração dele pulsa em nosso favor. Agora, algo muito interessante aqui que Jesus diz, e é claríssimo, ele diz, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Isso é algo que muitas vezes as pessoas não percebem. Eles crerão através do quê? Aqueles que pela palavra hão de crer. Então a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Essa é a única, absolutamente única forma de crer. É através da mensagem, é através do conhecer o Evangelho. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas acham que a fé vem através de milagres. Certa vez no YouTube, uma pessoa me perguntou sobre isso. Não, queridos, a fé não vem através de milagres. Milagres é um ponto de contato, é um ponto de chamada, né? Deus chamando as pessoas, demonstrando que está ali, que é real, que está presente, que existe. Então Deus dando à pessoa um elemento para que ela possa se achegar, seja pela curiosidade, pelo ato sobrenatural que desmonta muito das construções materialistas, naturais da vida dela, vê, não, realmente tem algo sobrenatural. Deixe eu conhecer o que é. Porque a fé só vem quando a pessoa compreende e conhece o conteúdo dessa fé. Ela vai crer no quê? Ela tem que crer em alguma coisa. Então ela só vai crer nessa alguma coisa quando ela conhece o conteúdo dessa alguma coisa. E o milagre expressa algum conteúdo? Não fala nada do caráter de Deus, o que Deus fez por nós, o que Ele pensa, qual é a mensagem dele. O milagre não expressa nada. E detalhe, há milagres em todas as religiões, há milagres até mesmo em forças das trevas. O próprio Anticristo fará milagres, demônios podem realizar milagres, falsos profetas realizam milagres. Então, queridos, a importância não é o milagre. O milagre é um chamariz, é Deus chamando a pessoa, mas ela tem que vir para receber uma mensagem, um conteúdo, a palavra. Eles crerão como? Pela palavra. Hoje, muitas vezes, as pessoas estão se convertendo a um nome, que é, por acaso, o nome de Jesus, mas não estão conhecendo o conteúdo do que essa palavra, Jesus, representa. Enquanto a pessoa não conhece o Evangelho, apenas diz, eu creio em Jesus, fala de Jesus, mas conhece pouco ou nada dele, da mensagem dele, da essência dele, não conheceu o Evangelho. Assim, a pessoa está tratando Jesus apenas como uma palavra mágica, como uma mera palavra solta, que não representa uma pessoa, um ente, uma essência, um conteúdo. Ora, se a pessoa apenas conhecer o seu nome, pense aí no seu nome, sei lá, Rodrigo. Pronto, nome Rodrigo. E começa a falar de Rodrigo para lá, Rodrigo para cá, mas não conhece nada da sua vida.
nada do seu pensamento, nada do que você entende pelo que é bom viver, como se estrutura a pessoa, como o coração dela deve se domar. Não sabe nada, então é só uma palavra solta. Muitos hoje usam Jesus meramente como uma palavra mágica, como se fosse um abracadabra. Tem um problema, em vez de falar abracadabra, fala Senhor Jesus. Eu vou conseguir isso em nome de Jesus. E assim, só usando como uma palavra mágica. Mas não sabe o que Jesus pensa, o que Jesus faz, o que Jesus age, quais são os ensinos de Jesus. Muito pelo contrário, às vezes a pessoa continua exatamente da mesma forma que antes, na religião anterior dela, só troca o nome do Deus. Antes era um Deus X, agora é Jesus, mas o pensar da pessoa, o comportar-se da pessoa, toda a forma dela experimentar a vida é o mesmo. Então não há o que Jesus chamou de nascer de novo. Ou seja, tudo que sabia antes joga fora e reaprende tudo na vivência do Evangelho. Conhecer o que é a graça, o que é viver pela fé e o que é o amor, tudo isso. Então, a gente precisa crer, e o crer verdadeiro é pela palavra. Não é por milagres, não é por músicas bonitas, não é por shows, não é por meras emoções. Não, é através da palavra. É o que Jesus vem dizendo ao longo desse capítulo. No verso 6 nós estudamos. Jesus diz, eram teus e tu os deste a mim e guardaram o quê? A tua palavra. Guardaram porque primeiro conheceram, depois guardaram essa palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti. Porque eu lhes dei o quê? Milagres? Deu também, claro. Mas o principal, eu lhes dei as palavras que tu me deste. Foi isso que eu vim fazer e eu dei. E o que aconteceu? E eles as receberam. Então, o que é a palavra? É quando a gente comunica quem nós somos, comunica o nosso ser para que o outro receba esse ser e implante dentro de si. Enquanto a gente não conhece Deus, como nós vamos ser semelhantes a Ele? Não, o ser humano perdeu na queda a imagem e semelhança de Deus. E a palavra do Evangelho é para nos trazer de volta nesse caminho. E como é que nós vamos ser parecidos, ser semelhantes a Deus, se a gente não conhece quem é Deus? Em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas, outros como pastores e mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento. Então o que está querendo produzir? Fé e conhecimento do Filho de Deus, a nos levar ao estado de ser humano perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então o que ele quer produzir em nós? Seres humanos perfeitos. E que perfeição é essa? A medida da estatura de Cristo. Ele é o nosso alvo, nós temos que ser semelhantes a Ele. Para quê? Ele diz, para que não sejamos mais como menininhos bobos, sendo enganados por qualquer vento de doutrina. Ele fala, jogados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Porque toda hora vem uma revelação aqui, não sei o que, me disse, o profeta não quer descobriu tal coisa, olha só esse novo mover. O que é isso, queridos? Novo mover, nova revelação, o que é isso? A Bíblia chama isso de levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, jogados de um lado para o outro. Em vez de ficar no Evangelho de Jesus, parece que acrescentar alguma coisa ao ensino de Jesus. Né? Antes, em vez disso, o que nós temos que fazer? Buscar a verdade em amor. Cresçamos nele, Jesus, em todas as coisas, no cabeça, que é Cristo. A pessoa pode trazer o que quiser aí. Eu quero é Cristo. O dia que inventarem alguma coisa superior a Cristo, né, nunca haverá, mas aí sim, me apresente algo superior a Cristo. Não é superior a Cristo? Então, por favor, deixa eu aprender com Cristo. Não perca meu tempo, não me venha com
ventos de doutrinas, nem com artimanhas de homem, nem com astúcias que induzem ao erro. Eu quero aprender a Cristo. Como o apóstolo Paulo diz, o apóstolo Paulo, escrevendo as inúmeras cartas do Novo Testamento, um conhecimento esplêndido, ele fala, e eu quero conhecer mais e mais a Cristo. Esse tem que ser o nosso alvo, esse tem que ser o nosso objetivo. Conhecer mais e mais a Cristo. E como nós conhecemos? Pela palavra. E aí a gente vai crendo, vai crescendo, vai sendo edificado, vai sendo transformado, vai sendo renovado, vai sendo fortalecido. É só coisa boa. Aprendendo da fonte, daquele que é o caminho, daquele que é a verdade, daquele que é a vida. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Está nele. É para ele que nós temos que ir, é com ele que devemos aprender. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.